Eu vou fazer algumas considerações sobre a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. E antes eu só queria acrescentar algo sobre as considerações do livro de Atos. Eu havia falado que Lucas ele termina o livro de uma forma abrupta, assim, com Paulo preso, e a gente não sabe o final da história. Mas depois eu meditando e pensando sobre essa situação aqui, eu acho que não no meu entendimento, existe lógica para que ele tenha parado aqui e não tenha contado o final, quando Paulo é morto. Porque ele escreveu, segundo a tradição, a epístola, o livro de Atos, quando Paulo estava preso em Roma, primeira prisão. E ele está escrevendo para Teófilo. Então ele escreve o livro no período que Paulo está preso. E aí ele termina a história, Paulo pregando o evangelho. E ele não ia guardar o livro esperando. Ele não sabia quando que Paulo ia esperar. Vou esperar Paulo morrer para mim terminar. Não. Ele é coerente. Ele simplesmente termina. Estamos aqui. Paulo está pregando o evangelho com liberdade. E ele manda o livro para Teófilo, o tratado a Teófilo. Então, não estou dizendo que esse meu raciocínio é correto, mas eu acho coerente, bem coerente com a história. Ele está lá, escreveu o Evangelho de Lucas. Depois ele faz um segundo tratado falando sobre a igreja. E ele está lá junto com Paulo, ele terminou com Paulo. Paulo está aqui pregando coisa. E ele manda o tratado para Teófilo. Então eu acredito assim, que existe coerência dele parar nessa situação e não ter contado depois que Paulo foi solto, que fez outra viagem missionária e que depois ele volta a ser preso e aí nessa segunda prisão é que ele vai ser morto. Então é por ele estar lá e ele ter terminado o tratado, ele já mandou para Teófilo, então então havia coerência dele ter mandado. Agora nós estamos aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, vamos fazer algumas considerações. Primeiro vamos fazer a consideração sobre a epístola. Então nós não temos não é comum, nós não temos por comum usar essa palavra epístola. A gente vai encontrar só na Bíblia essa palavra. Mas ela significa carta. Então, é a carta aos Romanos ou a epístola aos Romanos que Paulo está escrevendo. Então, a gente vai escutar às vezes as pessoas dizerem: vamos abrir na epístola ou vamos abrir na carta. É a mesma coisa. É só para a gente ter o entendimento. E aí Paulo ele começa a escrever, diz que essa carta ele foi escrita por volta de 57 depois de Cristo. E parece que ele estava em Corinto quando ele escreve. Paulo ele é natural de Tarso, na Cilícia. E ele nasceu entre o ano 1º e o ano 5 do Nosso Senhor. Então ele vai ser morto por volta de 64 a 68. Ele vai ser morto por Nero, por ordem de Nero. Mas ele é cidadão romano de nascimento, por isso que ele tem os dois nomes. Tem o nome Saulo, que é o judeu, e Paulo, o nome grego, o nome romano dele, porque ele tinha direito de cidadania romana desde o nascimento. Então, possivelmente, os pais de Paulo fossem muito abastados, fossem pessoas ricas, judeus influentes. Paulo já recebe a cidadania por direito romano de nascimento. E ele vai ser ensinado em Jerusalém. Ele vai ser ensinado em Jerusalém aos pés de Gamaliel, que seria o Harvard da época. O melhor ensino que tinha em Jerusalém seria aos pés de Gamaliel. Era um homem venerado por todo o povo, doutor da lei, fariseu, conhecedor de tudo. Então ele teve o melhor ensino judaico da época. Ele teve na melhor universidade que havia. E aos pés de Gamaliel, o mestre dele. E tu pode observar que ele faz questão de dizer que ele aprendeu de Gamaliel. Então isso aí seria como um atestado do conhecimento de quem ele era. Tipo, eu não estudei com qualquer um, eu estudei com o melhor. Então ele sempre vai, quando ele dá o testemunho dele, ele diz quem foi que ensinou ele.
E ele fala aqui na palavra, no início do Evangelho, Paulo diz servo. E tem uma palavra que se usa no Novo Testamento, quando Paulo se declara servo, é uma palavra chamada doulos do grego. Tem várias palavras para dizer servo, mas é doulos, e Paulo usa várias vezes quando ele se apresenta como doulos, e doulos não é servo, na realidade doulos é escravo. Ele não está dizendo assim, eu estou servindo a Jesus, não, eu sou escravo, quer dizer, eu sou propriedade do Senhor Jesus Cristo. Ele me comprou, eu sou escravo de Cristo. E não é uma escravidão sem amor, é uma escravidão por livre, espontânea vontade, por desejo próprio. Eu sou escravo de Cristo por amor, não é por obrigação. Mas ele se coloca como escravo de Cristo, como aquele que pertence ao Senhor Jesus Cristo, que faz as coisas, não simplesmente está trabalhando para Jesus, daqui a pouco não trabalha, não, eu sou escravo, eu sou possessão do Senhor Jesus Cristo, por livre, espontânea vontade, por desejo próprio. E aí o que acontece? Não se usa a palavra escravo aqui, quando Paulo está falando que ele é servo em vários momentos, porque para não apoiar, foi utilizado para não apoiar a escravidão, dizendo que Deus é a favor da escravidão, porque muitas pessoas pegam um texto fora de um contexto geral e aí formam um pretexto. Então, para impedir que se usasse a Bíblia dando a favor da escravidão, que era algo brutal e desumano, então se usa uma palavra, se ameniza a palavra e se coloca a palavra servo. Mas nesse período aqui de Paulo, Roma tinha mais de 600 mil escravos nessa época. Homens que eram vendidos de um lado para o outro. E a escravidão correu muitos anos e povos viraram escravos de maneira desumana. Então, Paulo ele se usa como escravo, como servo, né? O escravo de Jesus Cristo. E é chamado para ser apóstolo. E ele vai escrever a igreja que está em Roma, todos, e ele vai chamar eles de santos. Então aqui é interessante porque ele chama de santos e ele vai dizer que não é que são santos canonizados, santos católicos, não. Santo significa separado, não é perfeito, não eram pessoas que não tinham falhas, que não tinham erros. Eram seres humanos normais, mas separados. Santo significa separado, e nós recebemos pela fé a santidade de Cristo sobre a nossa vida. Deus nos vê como santos, independente dos nossos pecados e nossas falhas, e que nós não estamos perfeitos, mas que nós estamos buscando a santificação diária. E aí ele faz a saudação tradicional do apóstolo Paulo, que é graça e paz. E fiz vários áudios colocando isso aí. Se tu vai ver todas as epístolas de Paulo, ele usa graça e paz. Graça e paz é a base da saudação dele. Não é paz seja convosco, não é paz de Deus, não é paz do Senhor, não, é graça e paz. Se tu vai ver, Pedro usa a mesma saudação. E o apóstolo João, quando ele escreve também, ele usa graça e paz também, embora que eu acho que ele acrescenta misericórdia também, mas é graça e paz. E aí por que é graça e paz? Graça é a saudação grega, e paz, o shalom, é a saudação judaica. Então, como ele está escrevendo, e as igrejas tinham tanto judeus como gentios, então ele usa graça, que seria, se não me falha a memória, charis ou charis. É graça, é favor de Deus, favor imerecido. E shalom e paz, que é o shalom. Então ele usa uma saudação grega e uma saudação judaica, porque ele está escrevendo para a igreja que é mista. Então ele usa essa saudação sempre. Depois ele vai falar que ele tinha muito desejo de ter ido a Roma, que ele orava que Deus desse uma ocasião de ele chegar em Roma, para que ele pudesse também colaborar um pouco, acrescentar algo na igreja de Roma, embora que ele tinha boas referências da igreja de Roma. Aí o que é interessante para nós nessa parte é que ele não fundou a igreja de Roma, nem Pedro fundou. Possivelmente discípulos de Paulo, homens que Paulo ganhou, cooperadores de Paulo, foram que iniciaram o trabalho em Roma. E Paulo tinha conhecimento do andamento da igreja. E Paulo se sentia devedor, ter por obrigação dele ir lá e ajudar um pouco, acrescentar um pouco. Né? Mas eles, até agora tem se impedido, mas eu estou orando para Deus.
Eu já propus muitas vezes, até agora não deu, mas eu quero ir para vocês para acrescentar algo à igreja. Só que Paulo tem um detalhe, nós vamos ver lá no final, quando ele vai dizendo se ele quer ir a Roma, nós vamos ver que ele diz assim, ó, eu não gostava de ir onde Cristo já tinha sido pregado. Ele diz, eu gostava de ir onde não tinha ninguém, quando ninguém foi. Nos lugares onde não tinha ninguém, que nunca foi pregado, foi nesses lugares que eu ia, que eu gosto de ir. E eu não gosto de colocar e edificar no fundamento ali, se outro pregou, eu vou lá colher do que os outros fizeram. Não, eu vou onde não tem ninguém. Mas ele quer ir a Roma e ele faz no 16, aqui no versículo 16, tem uma passagem conhecidíssima e gloriosa, que ele diz assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. E aí ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto judeu como grego. Então o evangelho é poder, as boas novas de Cristo é boas novas de salvação. A mensagem da cruz é salvação, Jesus pagou o tetelestai, pagou o preço. Nós podemos ter paz com Deus através do que Jesus passou. Ele foi maldição, se tornou maldição no nosso lugar. E é só. Agora, esse é o grande problema do evangelho. Eu já tratei, eu tive um superior muito alto que, conversando comigo quando eu trabalhava, e ocupava um alto posto, ele diz assim, vocês evangélicos, vocês são estranhos, porque vocês acham que vocês têm, só vocês sabem, ou têm a verdade. E eu fiquei olhando, porque realmente assim é complicado, porque as pessoas que não são, ou que não conhecem a palavra de Deus, eles acham que está certo o que se diz aí. Não, tudo é bom, tudo que fala em Deus é bom, só que você tropeça na pedra de tropeço, que é Jesus. Jesus é uma pedra de tropeço para todo mundo. A Bíblia diz que ele é pedra de tropeço para aqueles que não creem. Por quê? Porque a Bíblia diz que é só ele, nele tem salvação. E ponto. Não tem outro. Então é só através de Cristo que nós temos salvação. Não tem outro caminho. Então ele é pedra de tropeço, porque esse é o grande tropeço de todo mundo vai cair nessa aí. Porque só em Jesus, e se não tem Jesus, vai ser condenado, vai sofrer a pena do fogo eterno. E aí é complicado, porque as pessoas querem que não, todo mundo tem a verdade, todas as religiões têm a verdade. E a Bíblia não, a Bíblia é intransigente, é só em Cristo Jesus. Mas o mundo quer que não, tudo, tu pode adorar o Deus que tu quiser, se tu estiver fazendo as coisas certas, vai dar tudo certo, não, e a Bíblia diz que não vai dar certo, que só tem um caminho que leva a Deus, é o único caminho que é Jesus. E aí a gente tem uma polêmica, porque esse é o grande problema, é a pedra de tropeço. Jesus é a pedra de esquina, mas Pedro diz que ele é a pedra de tropeço, porque não há outra salvação em outro lugar, somente em Jesus Cristo, e pronto, e ponto. E aí a Bíblia para, e não tem conversa. E aí tu pode espernear, bater, pode achar que a tua religião está certa, que tu é de tal religião, de tal outra filosofia de vida. Até mesmo pode dizer, não, eu sou cristão. Sim, bem, igreja não, religião não salva, nem igreja salva. Talvez o pessoal pense que igreja é a arca de Noé, quem está dentro está salvo, e não é assim. Eu tenho costume de dizer que o céu vai ser um lugar de surpresa. Muita gente que a gente pensa que vai estar lá, não vai estar. E muita gente que a gente pensa que não vai estar, vai estar. Mas agora, para estar lá, é só através de Jesus. Quem não for por através de Jesus não vai estar lá. Para isso aí tu pode ter certeza. Uma certeza pode ter, que quem não entra através da porta que é Jesus, não vai entrar. Vai ficar de fora. Jesus é a porta de entrada. Agora, se tu não entrar por Jesus, aí eu tenho certeza e posso dizer com toda certeza que tu vai ficar de fora, porque tu não entrou pela porta. Jesus é a porta de entrada. No capítulo 1 ainda, Paulo ele vai falar sobre o grande pecado do homem e a condenação, porque ele diz que a ira de Deus se manifesta do céu sobre a impiedade e justiça dos homens. E aí ele vai explicar que os homens conhecem a Deus por a criação, por tudo que Deus fez. Eles reconhecem e podem ver o poder de Deus e a divindade de Deus. Se entende claramente, se vê por tudo que é criado, a perfeição do universo. É uma coisa grandiosa. O nosso universo é algo fora do nosso entendimento. E o nosso Deus é maior do que o universo. E o universo é complexo, totalmente complexo, e Deus criou tudo e Ele é maior do que tudo. Então é uma coisa tremenda assim, ó. O salmista diz, olha, quando eu vejo o céu, obra teus dedos, e ele se maravilhava, o salmista diz isso. Mas o salmista não tinha condição de ver nem 1% do que hoje nós conhecemos, e nós não conhecemos nada.
Mas assim, o universo é glorioso, é grandioso e Deus fez. Não surgiu do nada e como as pessoas, não, isso é tudo do nada, tudo é por acaso, tudo é por acaso. Mas é Deus criador. E aí o homem não quis, e aí entra a rebeldia. Então o primeiro rebelde, o campeão dos rebeldes, o pai da rebeldia é Satanás. O diabo é o rebelde primeiro. E aí os demônios que seguiram ele, os rebeldes segundo. E depois o homem seguiu o diabo, na mesma rebeldia. E aí é aquela história, não, eu faço o que eu quero, é rebeldia. Não, eu coloco meus limites, eu vou fazer, é rebeldia, porque existe uma lei de Deus e tem que ser obedecida. E se tu desobedecido, tem rebeldia. Eu tenho um filho esses dias conversando comigo, um dos meus filhos assim, estava jogando um jogo que é da Coreia, e aí ele pegou lá algo que não podia pegar e botou no jogo para ganhar um pouquinho mais, ter uma vantagem, não sei, que eu não entendo. E aí ele foi botado, foi punido. Pegaram ele usando algo que não é correto, que ele desobedeceu às leis do jogo e ele foi punido. E ele disse, olha, eu posso até ser banido. E aí ele conseguiu só receber uma suspensão. Só que parece que quando ele voltou a usar o mesmo esquema e aí ele foi pego de novo. Então por quê? Quem faz as leis é quem criou o jogo. O meu filho não pode inventar umas leis novas e achar que vai se dar bem, que não vai se dar bem. Então, o que eu quero te dizer é que quem criou tudo foi Deus e quem dá as leis é Deus. Eu não posso eu fazer as leis e achar que eu boto umas leis agora e crio meus padrões e Deus tem que se submeter ao que eu estou querendo. Não, eu tenho que me submeter a Deus. E aí o homem aqui não se submeteu, não deu glória a Deus, honrou mais a criatura e aí Deus entregou o homem. Deus diz que Deus entregou as próprias concupiscências dos seus corações à imundícia. E aí vão se desonrar os seus corpos entre si. E aí é claro, aqui se tu ler, eu não preciso nem, é autoexplicativo, tu lê, tu vai entender o que Paulo está falando aqui. Não precisa, não é, não, qualquer pessoa sem muito conhecimento que lê vai entender o que Paulo está dizendo. Paulo diz assim, ó, no versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamarem em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convida o seu erro. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Então não tem muita coisa, não vou nem te explicar muita coisa aqui, mas tu já entende, Deus deixou, e aí o homem faz a loucura que quiser. Se inflamam uns pelos outros e vivem vidas depravadas e tudo está legal, só que se tu pegar no versículo do capítulo 2 assim, cada um Deus vai recompensar cada um segundo as suas obras. E diz que esses que estão cometendo pela dureza do coração impenitente, que não se arrepende, que não se converte, que não aceita obedecer e está em rebeldia, porque Deus está dizendo que não é desse jeito e eles fazem e não estão nem aí e querem ser felizes do jeito que querem, sem obedecer, diz que eles estão entesourando ira para o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então Deus vai julgar. Ah, não, Deus não pode julgar, não, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. E segundo a dureza do coração impenitente que não se dobra para Deus, mas que quer viver em rebeldia com Deus, e quem está vivendo fazendo o que quer e não conhecendo a Deus e não obedecendo o Evangelho e vivendo a seu bel prazer, está em rebeldia, está abraçado com o diabo e vão ser condenados. O diabo vai ser o condenado número 1, vai para o fogo eterno preparado para ele e para os anjos que foram rebeldes. E depois todos aqueles que viverem em desobediência vão sofrer a ira do Cordeiro. E aí nós vamos pegar aqui rapidamente no texto de Tessalonicenses, só para confirmar o que nós estamos falando aqui. Ó. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses diz assim, ó, sobre a vinda do Senhor. A partir do 7. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Jesus vai se manifestar com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão
eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aqui, o Senhor vai se manifestar do céu e ele vai tomar vingança de quem? De quem não conhece a Deus e de quem não obedece ao Evangelho. Assim de simples, sem problema nenhum. Vão sofrer a ira do Cordeiro, vão ser castigados e vão estar... mas a lei é clara, não tem conversa. Não quer conhecer a Deus, quer viver em rebeldia, vai sofrer a ira do Cordeiro. Então, o Cordeiro tem duas partes. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ou tu te esconde em Cristo, e tu em Cristo Jesus, tu te livra da ira futura, que está reservado para o dia do juízo, na manifestação do juízo de Deus, quando vier a ira, e tu está escondido em Cristo e tu não vai sofrer de Deus, porque tu te escondeu em Jesus, ou tu vai ter que te esconder de Jesus. Então tu escolhe, tu vai escolher. Ou tu te esconde em Cristo, ou tu te esconde de Cristo. É tu que escolhe. Agora, o nosso coração é rebelde e está entesourando ira para o dia do juízo de Deus. E é isso que vai acontecer e não vai ter conversa assim, de simples, de boa, não tem outra. Ou tu te esconde em Cristo hoje e busca se esconder da ira, porque vai vir o juízo e vai vir a ira de Deus se manifestando, Deus do céu. E vai tomar vingança daqueles que não conhecem a Deus do que não obedecem. Tu quer fazer as tuas regras? Faz, só que tu te prepara para pagar o preço. E aqui é o que Paulo vem trazendo sobre a imparcialidade de Deus. Deus vai dar a cada um segundo as suas obras. No 3 aqui, Paulo já começa a falar sobre a justiça de Deus. E aí ele vai explicar que todos estão debaixo do pecado, que não há um justo, que ninguém pode chegar diante de Deus e dizer, não, eu nunca pequei, eu nunca errei. E aí ele vai dizer uma passagem famosíssima, em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todos pecaram, não é alguns que pecaram, não, todos pecaram. E todos estão destituídos da glória de Deus. E agora no 25, Deus propôs para uma propiciação. Essa palavra propiciação aqui, do grego é elisterion. Então, Deus propôs para propiciação, falando sobre Jesus Cristo. É elisterion. Aí significa que para satisfazer a ira, para apaziguar a ira de Deus, ele propôs a morte do seu filho. Então diz que a justiça de Deus vem pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos que creem. Porque não há diferença. E aí diz que todos são justificados gratuitamente pela sua graça na redenção que é em Cristo Jesus. Então quando nós temos fé, estou vendo 25, fé no sangue de Cristo, nós estamos cobertos. A justiça vem pela fé em Cristo, no sangue de Jesus que verteu por nós. Aí nós temos a justiça de Deus na nossa vida. E aí nós não vamos mais ser condenados. Agora, a justiça vem pela fé. E aí diz que a justiça de Deus é pela fé em Jesus Cristo. É para todos. Agora para todos é universal. Todo mundo vai ser salvo. Todo mundo recebeu? Não. É para todos e sobre todos os que creem. Então aí está a diferença. Existe uma crença que é um universalismo, que no final todo mundo vai se salvar. Todos vão se salvar e Deus vai salvar todo mundo e Jesus vai salvar todos. Não. A Bíblia não apoia isso aí. Todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus, é como todos os caminhos levam a Roma. Mas a Bíblia não ensina. Então o que a Bíblia ensina? A justiça de Deus vai se manifestar sobre todos, para todos e sobre todos. Mas aí tem que creem. Se tu crê em Jesus, tu recebe a justiça de Deus. Porque tu tem que ter fé no sangue que foi derramado. Tu tem que ir na cruz, e a cruz tem uma mensagem. Que ele pagou o preço e que ele se tornou maldição por nós. E nós temos paz com Deus através de Jesus. E é isso que Paulo vem falar. E aí ele vai dizer que essa justiça vem pela fé, não é pelo que tu faz. Graça é algo que tu recebe sem merecer. E aí Paulo vai pegar o exemplo de Abraão, que ele creu em Deus. E isso foi imputado por justiça para ele. E aí ele diz que no capítulo 5, ele diz que nós somos justificados pela fé em Cristo. Nós temos paz com Deus. A única coisa, a propiciação é o sacrifício de Cristo na cruz. Aquilo ali satisfez a ira de Deus. Satisfez, foi suficiente.
Mas é só isso, não tem outro. Então aquilo ali foi o elisterion, ele apaziguou através da cruz, da morte, da cruz, do derramamento de sangue do nosso Senhor, o Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. A ira de Deus é apaziguada quando ele olha para a cruz e quando nós cremos no que foi dado. Agora, o perdão foi dado e ele tem que ser recebido. Se tu não recebe, tu segue debaixo da ira. Então tu tem paz com Deus pela fé. E aí Paulo vai explicando essa fé e diz que o amor de Deus, aqui vai ser interessante, que o amor de Deus, no versículo 5, é derramado aos nossos corações pelo Espírito Santo. No 6, Paulo vai falar, tem outra coisa interessante nesse 5 aqui, no versículo 20, diz assim, a lei, por que foi dado a lei? Eles não, a lei foi porque o pecado abundasse. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais pecado, mais graça. E aí se criou, porque Paulo escreve, são coisas complicadas. Pedro diz, olha, o nosso amado Paulo, ele escreve umas coisas, e aqueles que, os artistas, porque são de difícil explicação e entendimento, distorcem. Então, desde o início da igreja, já começou na igreja primitiva, já começou a distorcer. Então, você dizia assim, a graça vai abundar onde estiver, onde o pecado abundou, a graça vai superabundar. Então, o que eles diziam? Vamos pecar mais, quanto mais nós pecar, mais graça vai ser dada. Então, você cria, não, tu pode fazer o que tu quiser com o teu corpo. Comete tudo que é loucura, porque aí a graça vai ser maior. E aí Paulo disse, não, negativo, porque isso aí, vão pecar? Não, não vão pecar. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aquele que destruiu o corpo, Deus vai destruir. Então Paulo teve que ir desfazendo Paulo e Pedro tiveram que ir desfazendo esses enganos, essas torpezas. Então, tu vai ver em Apocalipse dizer, não, pode fornicar, pode viver de fornicação, pode comer o que é sacrificado. Não importa, o nosso corpo não importa, o que importa é a alma. A alma que importa, o espírito vai ser salvo. O corpo pode destruir, pode usar como tu quiser, e está errado. A santificação é do corpo, da alma e do espírito, vai ser do todo. Então, muitas doutrinas falsas surgiram, os gnósticos naquela época de João, e João vai dizer, e eles criam que Jesus ele não veio em carne, por isso que Paulo vê João já criticando, porque os gnósticos dizem, não, é só um espírito, Jesus não teve corpo, ou que era um homem que veio o Espírito e saiu, mas não era a crença do verbo encarnado. E tu vê que João já vem bater forte, o verbo se fez carne. E a gente não entende porque ele diz, porque ele quer combater heresias que surgiram. Então aqui, essa palavra de Paulo já surgiu heresia, por quê? O pessoal diz, não, onde o pecado abundou vai superar a graça, quer dizer, quanto mais nós pecar, melhor, mais graça vai ter. E Paulo diz, não, olha só, ele diz assim, no 6, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E eles, de modo nenhum. Então ele já chega aqui quando diz assim, não, queremos que a graça, vamos seguir pecando para a graça, não, de modo nenhum. Aí ele vai dizendo, o nosso velho homem está crucificado, e aí ele diz que nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus e não ao pecado, como instrumento de justiça. No 7 ele vai dizer o domínio da lei, ele vai explicar que a lei vai mostrar para nós que nós não somos capazes de cumprir, que a lei veio para mostrar que nós precisamos de Cristo. Ele diz, olha, eu faço o que eu não quero e o que eu quero eu não consigo, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós herdamos essa natureza pecaminosa. E aí nós temos vendido ao pecado. E nós temos que receber a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, um novo nascimento, para que nós possamos ter libertos do pecado para servir a Cristo. Agora, pelas obras da lei, ninguém vai se salvar. Ninguém sem Cristo vai se salvar, não tem jeito. Porque nós herdamos essa natureza pecaminosa que Cristo não herdou. E ele não herdou essa natureza de pecado que nós temos, ele é Deus. E ele é Deus, ele não podia pecar. Agora, nós temos uma natureza pecaminosa. E Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por quê? Porque ele diz assim, olha, como vai acontecer? Eu não estou fazendo o que eu quero, eu tenho uma limitação, o pecado está em mim.
Nós temos uma natureza pecaminosa. E aqui quando ele fala, aqui é interessante que ele diz, quem vai me livrar desse corpo, do corpo desta morte? Aqui é interessante nós parar, porque ele está fazendo uma alusão a um castigo romano. Os romanos tinham um tipo de castigo, se às vezes quando alguém cometia um crime e assassinava alguém, uma das formas de castigar o criminoso era porque o corpo do morto era atado no homicida e no assassino. E aí ele tinha que carregar aquele corpo do morto. E aí ele diz, quem me livrará do corpo desta morte? Quer dizer, se atava o corpo do morto ao homicida, o assassino, e ele tinha que andar com aquele corpo e ficava com aquele corpo, e o corpo apodrecendo, abichando, e ele tinha que carregar aquele corpo de morte que via, ele dormia, ele levantava e aquele corpo estava preso nele. Era uma forma de castigo romano. E Paulo usa aqui nessa versículo 24. Depois no 8, aqueles que, aí ele já diz, não tem condenação para quem está em Cristo, agora tem que estar em Cristo. Não tem condenação. E aqui também nós temos uma parte interessante, porque nesse capítulo 8, tu vai ler, diz assim, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa parte que não andam, essa aí foi acrescentada, não está no original. E a revista atualizada já tirou essa parte. E aí tu vai ver na revista atualizada, está metade do versículo, diz assim, poxa, cortaram o versículo. Não cortaram o versículo. Eles fizeram de maneira correta. E essa parte aqui que está na minha Bíblia, que possivelmente pode estar na tua Bíblia, foi um acréscimo que fizeram, que não está nos originais. E a revista atualizada é interessante que ela veio corrigir vários pontos. Esse capítulo 8 é maravilhoso. E ele vai falar que a inclinação da nossa carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. E ele vai falando aqui nesse 8, tem coisas gloriosas, vai falar sobre o Espírito Santo que intercede por nós. Ele vai dizer que não tem condenação, que quem vai condenar ou acusar o escolhido de Deus é Deus que está nos justificando. Então, podem dizer o que quiser de nós estamos escondidos em Cristo. Nós estamos recebendo a justiça de Cristo, nós não estamos entrando no céu pela nossa justiça. Você pode dizer o que tu quiser, tu tem. O problema da fé não é de ser condenado ou ser salvo, não está na tua justiça, está em crer ou não crer. Quem crê em Cristo será salvo, quem não crê já está condenado. Então, não é quem for bom vai ser salvo, quem não for bom vai ser condenado, não. Quem crê em Jesus e se esconde em Jesus vai ser salvo. Agora, eu me escondi em Jesus e sigo pecando. Aí tu não te escondeu em Cristo, porque o João disse, aquele que é nascido de Deus não peca. Ele não tem o pecado como prática. Mas não é para ser salvo, é porque tu é salvo. Se Cristo entrou na tua vida, tu vai procurar fazer tudo para agradar a Cristo. Eu sei que tu vai continuar sendo pecador, como eu continuo sendo pecador, mas tu não vai ter o pecado como prática na tua vida. Se tu tem o pecado como prática, tu não conheceu, Jesus não entrou na tua vida ainda. E esse capítulo 9 tem tremendas coisas. Aqui no 37 diz que em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E sabemos que todas as coisas, no 28, contribuem para o bem dos que amam a Deus. E aí nós vamos entrar no capítulo 9, quando Paulo ele começa a demonstrar a tristeza dele por causa que os judeus não creram. E ele quer a salvação dos judeus, que são seus irmãos. E ele aqui no 9, versículo 5, ele fala algo interessante assim, capítulo 9, versículo 5, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre nós todos Deus bendito eternamente. Então aqui o que Paulo está dizendo? Que Cristo é Deus bendito eternamente. Então ele faz questão de colocar os romanos que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, ele é Deus bendito eternamente. Então Jesus Cristo é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí tu vai ler no Novo Testamento que quem criou todas as coisas foi Cristo, porque ele é Deus. Agora ele é Filho de Deus. Ele é Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós temos um Deus manifestado em 3 pessoas. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos são o único Deus manifestado em 3 pessoas. Então Jesus é Deus Todo-Poderoso, só que ele não é o Pai, ele é o Filho, mas ele é Deus. E aqui Paulo está dizendo, é Deus bendito para sempre. E ele vai seguir falando sobre os judeus.
e a incredulidade do povo de Israel. No 10, ele vai dizer que o desejo dele é pela salvação de Israel. Agora, no 10 aqui, ele vai falar sobre a salvação, e ele fala algo interessante, que todo aquele que invocar o nome do Senhor, você vai ser salvo. No versículo 13 do 10. Agora ele diz, como vão invocar em quem não creram? Então, para crer, para invocar tem que crer. Aí eles agora, como crerão de quem não ouviram? Se não ouviram, não vão crer. E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não são enviados? Então, ele está explicando, vão invocar, mas para invocar tem que crer. Para crer tem que ouvir. Para ouvir tem que pregar. Então alguém tem que pregar, alguém tem que ser enviado para pregar, para que alguém pregue, para que alguém ouça, para que alguém ouvindo creia, para que alguém crendo invoque, e invocando seja salvo. Mas tudo começa com sendo enviados a pregar, e nós somos enviados a pregar. A grande comissão de Jesus é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. Mas na nossa vida é a grande omissão. Nós temos não, vamos respeitar todo mundo, cada um, religião não se discute, nem política. Religião e política não se discute. Cada um tem a sua e se respeita. Só que nós respeitamos as pessoas que estão indo para o fogo do inferno. Vamos te respeitar, mas tu vai seguindo para o fogo do inferno. Por quê? Porque começa sendo enviado. Jesus já nos enviou a pregar o evangelho. Quem pregar o evangelho vai ouvir, e ouvindo vai crer, e crer vai invocar, e invocar vai ser salvo. Agora, se não houver pregação, não vai ter ouvir, não vai ter crer, não vai ter invocação e não vai ter salvação. Então, tem que se pregar. Depois, no 11, ele vai falar sobre o futuro de Israel, que Deus ainda vai mostrar, manifestar a salvação de Israel, mas que Deus, tu vai ver no 11, que ele tudo encerrou debaixo do pecado, tudo está debaixo de obediência, desobediência, para que todos sejam salvos através da misericórdia de Deus e graça. Então todos, judeus e gentios, todos estão debaixo da desobediência. No capítulo 12 nós vamos ter algo interessante, que é a nossa apresentação do nosso corpo a Deus. É um sacrifício vivo, santo e agradável. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas nós temos que ser cada dia transformado pela renovação do nosso entendimento, e nós temos que experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Também aqui ele vai ter coisas assim que Paulo fala no 12, que são coisas práticas aqui, sobre o amor, sobre procedimento, sobre não pagar mal por mal. Então ele está dando coisas práticas da vida diária cristã, e se for possível, o quanto depende de ti, tu tem que ter paz com todo mundo. O quanto depende de ti numa determinada situação. Se tu está de mal com alguém, se tu está em desavença com alguém ou desacordo, aí ele diz, o quanto depende de ti. Bom, é só tu, por tua causa que está, então tu tem que corrigir. Agora, o quanto depende, não, é quase que nada de mim, é problema com o outro. Agora, se depende o mais de ti, ou a tua parcela, tu tem que fazer o possível para ter paz com todos. Isso que a Bíblia ensina, mas não é o que se cumpre. Nós não cumprimos isso, mas é o que a Bíblia ensina. E nós muitas vezes não estamos nem dando bola para isso aí. Mas a Bíblia é clara. O quanto depende de mim, eu tenho que ter paz com todo mundo. Viver em paz. Não em guerra e em discórdia, em desarmonia, e desavença e inimizade com as pessoas. Agora, tem que ver o quanto depende de mim. Não depende de mim, a pessoa não quer. Aí passou o problema, mas quando depende de mim, eu tenho que fazer. O quanto depender, eu tenho que fazer a minha parte. Então são coisas práticas. No 13 ele vai falar sobre a submissão às autoridades, que as autoridades foram instituídas por Deus, e vai explicar que o amor é tudo. Quem ama cumpriu a lei. Todos os mandamentos estão se resumindo no amor ao próximo. No 14 ele vai tratar os fracos na fé. Muitas vezes eu posso fazer qualquer coisa, e eu tenho fé, e eu sei, porque o que não é fruto da fé, Paulo diz que é pecado. Nesse capítulo 14, no verso 23. Mas eu tenho que cuidar se a minha liberdade não está atingindo a fé fraca do irmão, e ele não está caindo por minha causa. Então eu tenho que ter cuidado. Eu sei que posso fazer uma coisa, mas ele não sabe, e ele pode cair por minha causa. Então eu tenho que ter um procedimento tal que eu não seja escândalo para irmão nenhum. No 15, ele vai seguir também falando dessa situação, e ele vai contar essa parte que ele já pregou em tudo que é lugar, e que agora ele está com muita vontade de ir a Roma, e ele está orando, e ele quer ir, e ele quer anunciar o evangelho em Roma. Ele diz que já foi
por muitos lugares, e agora ele tem muita vontade de ir a Roma, e no 16 ele vai fazer as saudações finais aqui. E tem coisas interessantes aqui que Paulo fala. Ele diz que no capítulo 16, no versículo 20, ele diz: o Deus da paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Quer dizer, ele está dando a certeza que o nosso Deus, ele vai colocar Satanás esmagado debaixo dos nossos pés. E aqui tem uma coisa interessante que eu gosto de levantar sempre quando nós vamos falar isso aqui. No 16, 22 diz assim: eu, Tércio, que esta carta escrevi. Aí eu gosto de colocar: Paulo não escreve a carta. Tem sempre alguém que escreve, ele só assina. E eu tenho a teoria que Paulo tinha algum problema de visão. No meu entendimento, ele tinha um problema. Porque quando ele escreve assim, ele fala com grandes letras, ele escrevia bem grande. E eu falei isso no comentário que eu fiz sobre Atos. Mas aqui o importante que eu queria colocar é o Tércio. Quem é o Tércio? Então aqui, Tércio é um escravo. Ele é o terceiro escravo na cadeia de comando, porque depois no 23 ele vai falar no finalzinho assim: também o irmão quarto, também é escravo, é o quarto. O primo era o primeiro, eu não sei como se chamava o segundo, mas é o primo, depois o Tércio e o quarto. Esses eu sei que são escravos. E aí nós terminamos o evangelho, a epístola, perdão, aos Romanos, e que o Senhor te abençoe na leitura e no compreendimento. Pai, nós te damos graça pela carta aos Romanos, que venha ser de bênção, e que nós possamos colocar nossa fé no nosso amado Senhor Jesus Cristo, para fugir da ira vindoura, que nós possamos nos esconder em Cristo e não termos que nos esconder de Cristo no dia da sua ira. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.